Saudações aos interessados, aqui quem fala é Henrique Bianchini, diretamente de São Paulo. Eu estou aqui hoje para comentar sobre um questionamento que vira e mexe aparece direcionado a mim. Esse questionamento diz respeito a um medo de colocarem a dança hip hop em uma caixa, o medo de limitarem esta dança. Muito bem, vamos pensar sobre isso. Primeiro, ter medo de que a dança seja limitada implica na ideia de que ela então essencialmente não tem limites. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Quando algo tem um nome, por exemplo, uma cadeira, o nome não é só um termo, ele é uma abreviação, um aglomerado de detalhes, de limitações, de especificidades, de características que fazem com que aquilo seja aquilo e não uma outra coisa. Cadeira, por exemplo, ao ouvir o termo cadeira, você provavelmente imaginou uma cadeira. E para definir que aquilo é uma cadeira, você certamente se apoiou em alguns detalhes. Por exemplo, provavelmente ela tem um encosto, um apoio para as costas. E muito provavelmente ela tem um assento elevado do chão, provavelmente na altura dos joelhos. Esses dois detalhes fazem com que aquilo que você está imaginando seja uma cadeira e não alguma outra coisa. Um banco, por exemplo, um futon. Muito bem. Então o nome, só por existir, ele já implica em limitações. Voltando para a dança hip hop, ela tem um nome. Pelo fato de ter nome, então é possível concluir que ela também tem limitações, tem especificidades, tem detalhes. E ela tem. O grande problema é saber quais são essas limitações. Ter medo de que a dança hip hop seja colocada em uma caixa não faz sentido, porque ela não só está já inserida em uma caixa, como ela por si só é uma outra caixa dentro de uma outra caixa. Interessante pensar que além disso, além de já ter limitações, apesar da gente não saber muito bem quais são essas limitações, apesar da gente não saber qual é o formato dessa caixa, a caixa existe. E, portanto, qualquer coisa que for colocada lá dentro, assim como água dentro de copos de formatos diferentes, será moldado a partir da forma do recipiente que as comporta. Portanto, a grande sacada e a busca da minha pesquisa toda há 20 anos é no sentido de descobrir qual é a forma dessa caixa. Essa é a ideia. E conforme eu for descobrindo mais detalhes sobre essa caixa, continuar o meu raciocínio constante de reavaliação sobre: será que essa caixa me comporta? Será que eu gosto da reconfiguração que eu sofro quando eu estou dentro dessa caixa? Então, a pesquisa é descobrir a forma da caixa. O questionamento é: essa caixa me serve? Eu caibo aí dentro? O formato que eu tomo ao ser reconfigurado pela forma da caixa que me comporta me interessa? O grande problema é quando eu escuto pessoas falando sobre o medo da redução, da limitação, enfim, de colocarem a dança numa caixa. O que eu escuto, na verdade, é um medo de que a sua dança pessoal, medo de que você seja colocado numa caixa. Porque essencialmente a dança já está lá, não só está como ela é uma caixa. Ela tem nome, acabou. E ter medo de ser colocado numa caixa é algo fácil de ser resolvido. É só você não escolher um nome, é só você abrir mão de qualquer recipiente, de qualquer caixa. Não tendo um nome, você não tem limites. A partir do momento que você escolhe um nome para aquilo que você faz, você acabou de comprar e aceitar limites. Sabe qual é o problema maior? Pessoas que desconhecem a forma da caixa, ainda assim escolhendo essa caixa para si e questionando a forma da caixa, tentando reconfigurar uma dança que desconhecem. Não faz muito sentido para mim. Se você quer liberdade, a liberdade é de graça. É uma escolha, é a escolha mais fácil, mais simples.
partir do momento que você opta por algum nome, você abriu mão de algum nível de liberdade para sua dança. Portanto, é uma escolha. E você? Qual é a forma da sua caixa?